Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 28 de junho de 2026, 13º domingo do tempo comum. Santos Pedro e Paulo, apóstolos. Meditemos sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados amigos ouvintes do programa A Palavra de Deus. Jesus pergunta quem as pessoas dizem que ele é. Após as respostas, Pedro confessa: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Por essa fé, Jesus o elege como a rocha e fundamento da igreja, observando profundamente a missão, humildade e fraternidade. Pedro não é o alicerce por seus próprios méritos, mas sim pela solidez da sua fé. Essa fé é um dom gratuito de Deus Pai. O primado de Pedro está intrinsecamente ligado ao amor a Cristo e ao pastoreio das ovelhas, refletindo o serviço e a doação. A missão de cada cristão é de edificar a comunidade com base no amor e na vivência do Evangelho, superando as adversidades simbolizadas pelas portas do inferno. Celebrando hoje a festa de dois grandes apóstolos do Evangelho e duas colunas angulares da Igreja. Testemunhas da fé, tiveram o encontro com Cristo que lhes mudou a vida, a experiência de um amor que os curou e libertou, e por isso tornaram-se apóstolos e ministros da libertação para os outros. Pedro e Paulo são livres unicamente porque foram libertados. Pedro, o pescador da Galileia, foi libertado em primeiro lugar da sensação de ser inadequado e da amargura de ter falido. E isso verifica-se graças ao amor incondicional de Jesus. Apesar de dizer-se pronto a dar a vida por ele, bastou sentir-se suspeitado de ser um dos seus para se atemorizar, chegando a negar o Mestre. Mas Jesus amou-o desinteressadamente e apostou nele, encorajou-o a não desistir, a lançar novamente as redes ao mar, a caminhar sobre as águas, a olhar com coragem para a sua própria fraqueza e segui-lo pelo caminho da cruz, a dar a vida pelos irmãos, a apacentar as suas ovelhas. Deste modo, libertou-o do medo, dos cálculos baseados apenas nas seguranças humanas,
das preocupações mundanas, infundindo nele a coragem de arriscar tudo e a alegria de se sentir pescador de homens. Foi precisamente a ele que chamou para confirmar na fé os irmãos. Como vimos no Evangelho, deu-lhe as chaves para abrir as portas que levam a encontrar o Senhor e o poder de ligar e desatar. Ligar os irmãos a Cristo e a desatar os nós e as correntes das suas vidas. Tudo isso só foi possível porque antes, como nos dizia a primeira leitura, Pedro foi libertado. Também o apóstolo Paulo experimentou a libertação por obra de Cristo. Foi libertado da escravidão mais opressiva, a de si mesmo e de Saulo. Nome do primeiro rei de Israel tornou-se Paulo, que significa pequeno. Foi libertado também daquele zelo religioso que o tornara fanático na defesa das tradições recebidas e violento ao perseguir os cristãos. A observância formal da religião e a defesa implacável da tradição, em vez de o abrir ao amor de Deus e dos irmãos. Havia-no endurecido. Foi disto que Deus o libertou. Ao invés, não o poupou a tantas fraquezas e dificuldades que tornaram mais fecunda a sua missão evangelizadora. As canseiras do apostolado, a enfermidade física, as violências e perseguições, os naufrágios, a fome, a sede, e segundo as suas próprias palavras, um espinho que o atormentava na carne. Paulo compreendeu assim que o que há de fraco no mundo é que Deus escolheu para confundir o que é forte. Que tudo podemos nele que nos dá força, que nada poderá jamais separar-nos do seu amor. Por isso, no final da sua vida, como nos dizia a segunda leitura, Paulo pode dizer: o Senhor esteve comigo e me livrará de todo o mal. Paulo fez a experiência da Páscoa. O Senhor libertou. Queridos irmãos e irmãs, a igreja olha para esses dois gigantes da fé e vê dois apóstolos que libertaram a força do Evangelho no mundo, só porque antes foram libertados pelo encontro com Cristo. Vamos cada um de nós também ter um encontro com Cristo e libertar-nos do nosso passado para poder viver o Evangelho e anunciar a boa nova como Pedro e Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos de Deus receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São Pedro e São Paulo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz, saúde e alegria. Fica com Deus, paz de Cristo.